Vocês já não sabiam mais o que esperar, e para ser bem sincera, eu também não. Mas nós estamos aqui com mais um episódio do Sede Sobre os Podcasts. Eu estava morrendo de saudade, espero que vocês estejam bem. Ai, e olha, os últimos meses foram muito intensos. E eu acho curioso que final do ano passado, o episódio que eu gravei, eu tava muito certa de que a gente ia conseguir ter uma constância absurda. Porque o que não faltava era roteiro, o que não faltava era vontade, o que não faltava era planejamento. No entanto, circunstâncias se criam, certo? E eu acho que essa presunção de acharmos que o nosso amanhã está garantido e planejado é algo incomum a todos nós. Por isso que eu tô falando. Então, saibam que não foi por falta de tentativa. Eu estava morrendo de saudade de vir aqui, de gravar, de falar com vocês. Mas eu entendi que eu já estava dando murro em ponto de faca. E que às vezes não, sempre, é necessário que a gente silencie e se volte para Deus, se volte às nossas disciplinas para que a gente possa, de fato, ser uma voz sóbria no ouvido das pessoas, certo? Então, primeiro, se essa é a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juliane, sou a host aqui do Sede Sobre os Podcast. E se você está voltando, saiba que é muito bom te ter aqui, tava morrendo de saudade, inclusive. Temos as formalidades, então curtir, comentar, compartilhar, isso aí tudo que vocês já sabem, pra ajudar a gente aqui. E comentar nem que seja um coraçãozinho só pra ajudar. Essa semana eu comecei com muita expectativa, porque dia 20 agora é Páscoa. E se tem uma coisa que vem me incomodando é como algumas datas foram se tornando meras convenções. E é claro que por questões culturais, por questões familiares, enfim, nem todo mundo vai enxergar a Páscoa, Natal, essas datas, principalmente as datas cristãs, como datas importantes. Mas para nós aqui, eu acredito que esses momentos são momentos onde a gente pode aproveitar para meditar com mais profundidade no significado de cada um deles. Sendo assim, as últimas semanas se construíram para mim em um significado muito interessante e eu diria que de um ângulo diferente sobre a Páscoa. Eu não posso dizer que é um significado diferente, porque o significado da Páscoa é um. A Páscoa foi instituída por um motivo muito específico, que é a morte e ressurreição de Jesus. Mas eu acredito que existem formas da gente apresentar isso, certo? Existem formas da gente aprofundar isso. E a que eu quero trazer aqui para vocês hoje é principalmente pensando em como na nossa vida nós nos tornamos autocentrados o suficiente até para Deus. Então nós nos tornamos autocentrados em relação às outras pessoas e inclusive para Deus. E eu acredito que o episódio de hoje não só vai chamar uma atenção para isso, como também vai proporcionar que o nosso coração volte para o lugar. Então, eu não quero dizer que é um episódio de Páscoa, mas é um episódio em que nós vamos usufruir da Páscoa para entender qual deve ser a hierarquia e a ordem do nosso coração. Beleza? E agora eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu perdi as contas de quantas introduções eu tentei fazer, e agora nós conseguimos chegar até aqui. Então tô animada, deu certo. Então no vídeo de hoje, nós vamos falar, na verdade, sobre uma escada. A gente vai falar sobre uma escada, beleza? Uma escada que aparece só 2 vezes na Bíblia. Aparece, no caso, visualmente, só 2 vezes na Bíblia. Ela é citada algumas vezes, mas só aparece 2 vezes, beleza? Ela vai aparecer uma vez em Gênesis e uma vez em João. E lá em Gênesis, essa escada ela aparece para um homem chamado Jacó. E para quem não sabe a história, Jacó, ele é filho de Isaac, neto de Abraão. E Jacó tem a primeira experiência... Jacó tem a primeira experiência dele com Deus em um momento muito específico. Primeiro, um momento em que ele definitivamente não estava merecendo. Segundo, um momento em que ele estava se sentindo absolutamente sozinho. Porque a história de Jacó, nesse momento aqui, é de um cara muito mentiroso, familiarizado com o engano, porque, primeiro, né, o cara
vamos lá, peraí, contexto. Jacó é irmão gêmeo de Esaú, sendo Esaú o mais velho, tá? E naquele tempo, a gente tá falando de muito tempo atrás, a lei previa que o primogênito tinha o direito da primogenitura, certo? Então isso conferia a ele direitos especiais dentro de uma família. Então nós temos o evento de Jacó comprando seu direito de primogenitura. Nós temos o evento de Jacó aproveitando o fato de seu pai estar cego para se passar pelo irmão e ter, assim, a bênção que seria de Esaú para ele. E com isso nós temos um irmão muito bravo querendo matar ele, e nós temos Jacó solteiro, tendo que ter uma esposa, e a última coisa que seu pai queria é que ele tivesse uma esposa da vizinhança de onde eles moravam, porque eles estavam em meio a um povo ímpio, eles eram estrangeiros no ambiente que eles estavam, e Isaac gostaria que seu filho fosse buscar uma esposa dentro da própria família, certo? Então, dentro do próprio povo. Então, Isaac chama Jacó e manda ele para a cidade da mãe. E é nesse trajeto, então, depois de muitas mentiras e se sentindo absolutamente sozinho e perseguido, que Jacó tem o seu encontro com Deus. E eu acredito que é importante a gente ter esse contexto, não só para entender, mas também porque aqui nós temos uma das provas de que Deus não espera a nossa perfeição para nos encontrar. Tá? E aí lá em Gênesis 28, dos versículos 10 ao 12, nós temos o primeiro aparecimento dessa escada, que é o que a gente vai falar hoje. Então vamos ler aqui o seguinte. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Então Berseba era onde ele estava e Harã era a cidade de sua mãe. E ele estava nesse trajeto. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, nesse momento, nós temos o retrato de um Deus que não se fechou no céu, mas um Deus que se preocupa com as coisas terrenas. Como assim? Essa escada nada mais era do que um símbolo de um canal de comunicação, tá? Vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês visualizem aqui é tirar essa imagem de um Deus distante, digamos, em terceira pessoa, tá? Um Deus em que nós falamos dele, tá? E eu quero que vocês comecem a ver através da Bíblia o caráter de um Deus pessoal, de um Deus de perto, de um Deus que mesmo não precisando estabelece um canal de comunicação com o seu povo, tá? Que é essa escada. E para a gente entender o que é essa escada e a importância dessa escada, nós vamos lá para João, que é o segundo momento em que essa escada é citada. Eu falei que ela aparecia 2 vezes, mas ela aparecia uma vez e é citada mais uma. Enfim. Lá no primeiro capítulo de João, no versículo 51, João Batista, que não é o autor do livro, tá? São Joãos diferentes. Ele diz: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. E aí, vamos lá. Voltando, na verdade, ao Evangelho, vendo ele de um macro. Quem é essa escada? Essa escada é Cristo. Porque o canal de comunicação que se estabelece da terra, do pó da terra, até o mais alto e sublime trono, é aquele que permite que o menor dos homens tenha acesso ao maior Deus, ao único Deus. Santo, poderoso e tudo mais. E nesse aspecto aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Quando nós falamos que Deus é santo, a palavra santo vai trazer um significado de separado, tá? Então ele é separado e diferente das coisas que não são santas, certo? Então, qual é a importância de um canal de comunicação muito específico entre nós e Deus? É que qualquer forma de pecado, qualquer forma de mancha, não
pode estar no mesmo ambiente que um Deus santo, que um Deus glorioso, que um Deus majestoso, um Deus soberano, um Deus bom, um Deus perfeito. Tá bom? Porque qualquer transgressão, o que é transgressão? Por que nós dizemos que o pecado é uma transgressão? Porque transgressão é você ferir, de alguma forma, você cometer, na verdade, um erro contra a santidade de Deus. E isso, Deus, em sua justiça, deve e pode castigar. No entanto, Deus, em sua misericórdia, estabelece uma escada. Porque essa escada permite que ele continue sendo justo, punindo quem deve ser punido, mas também seja misericordioso, estabelecendo uma chance eterna, uma chance perfeita para aqueles que reconhecem a necessidade dessa escada, tá? E a gente vai entender tudo isso muito melhor. E eu espero de coração que esteja compreensível. Vamos lá. Tem um trecho de Spurgeon que eu vou ler ele todo e a gente vai desmembrando, mas é justamente um texto de explicação sobre essa escada, tá? E falando de Jesus. Então, todas as vezes que a gente falar ele, nós estamos falando de Jesus. Ele vê onde o pé desta escada repousa sobre a terra, pois está na manjedoura em Belém como um bebê. Ele vive na terra a vida de um trabalhador comum e veste sua roupa de trabalho. Ele morre na madeira amaldiçoada a morte de um criminoso, para que possa ser como um homem quando tem a imagem da morte em seu rosto. É aqui que a escada está, no barro que espelha a humanidade, porque somos feitos do pó, aquela coisa toda. Então, no barro que espelha a humanidade. Mas veja onde ela se ergue, pois ele, Jesus, é igual a Deus, igual em poder, sabedoria, dignidade, santidade e em todo atributo glorioso, Deus pleno, diante do qual os anjos se curvam. O fundo da escada desce até o homem, mas o topo dela vai até Deus nos céus. E para que essa comunicação fosse estabelecida, para que esse acesso fosse estabelecido, nós precisaríamos de alguém que viesse desde o mais baixo degrau até o último. Certo? E aí, eu quero muito, 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 muito que a gente comece a mudar a nossa percepção desde já, tá? Porque como que nós podemos entender o que essa escada é? Como nós podemos perceber quão misericordioso Deus precisou ser para estabelecer esse canal de comunicação entre nós e Ele? E ainda assim, ao olhar para a nossa vida, ao olhar para os nossos problemas, ao olhar para as nossas dúvidas, inseguranças e tudo mais, o que nos vem é um questionamento sobre o caráter de Deus, e não uma segurança de que Ele é um Deus que se envolve com as coisas terrenas e se preocupa com a nossa vida. E longe de mim fazer disso aqui um episódio sobre como, parafraseando alguém que eu não vou citar o nome, porque assim, eu não tô podendo ter muitos problemas, mas eu não quero que você pense que você é o ponto fraco de Deus, tá? Não é esse o rolê. O que eu quero que vocês entendam é que Deus, em sua misericórdia, em sua infinita misericórdia, em sua insondável misericórdia, fez questão de achar um jeito, tá? De planejar desde a queda do homem uma maneira de nós estarmos conectados a Ele, de nós podermos falar com Ele, nos achegarmos a Ele. Então, como que tendo essa convicção e assistindo a esse plano, nós podemos nos dar ao direito de questionar o caráter desse Deus diante dos nossos problemas, diante das nossas questões? Então, como que a gente vai pegar uma data importante, que é a Páscoa, que é o que está vindo, e fazer dela algo sobre nós e não algo sobre a escada, algo sobre Cristo? Tudo bem? Então vamos seguir para o próximo tópico, que é alterando a percepção de nós para Cristo. E o que eu quero ensinar para vocês é uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito libertador e muito legal. Quando eu falo para vocês que os momentos de dúvida, questionamento, enfim, provação, não devem se tornar momentos para nós questionarmos a Deus, eu não estou condenando a dúvida, a aprovação, a insegurança, nada disso. Eu quero que vocês aprendam a administrar isso de uma melhor forma. Então, no atual momento em que vocês estão,
Seja lá qual for o problema, seja lá qual for a questão, seja lá qual for a dimensão dela. Eu quero que vocês aprendam que todos os momentos na nossa vida que fogem daquilo que seria belo, justo e moral, então o momento em que fica feio, o momento em que a gente começa a sofrer, o momento em que o negócio fica sangrento, são, na verdade, um convite muito agradável para nós conhecermos um pouco mais de Deus. Porque se nós fizermos de toda provação uma chance de, digamos, na infinitude de portas que Deus é, e nessas portas eu quero que vocês entendam na infinitude de atributos que Deus tem, a gente bater em uma dessas portas e possibilitar que Deus abra pra gente e se mostre como aquilo que nós precisamos ter. Então, como assim? Em um momento de falta, é a hora que a gente tem a chance de conhecer Deus enquanto provedor. Em um momento de caos, é a chance que a gente tem de conhecer Deus enquanto a paz que excede todo entendimento. Em um momento de luta, é a chance que a gente tem de conhecer Deus como o Senhor dos Exércitos. Em um momento de escuridão, é a chance que a gente tem de acessar Deus enquanto luz. Certo? Então, tudo na nossa vida, tudo que está acontecendo na sua vida hoje, na verdade, pode estar sendo arquitetado para que você tenha a chance de administrar essas coisas, conhecendo mais sobre quem Deus é, ao invés de fazer de todas essas situações algo sobre você. Porque, na verdade, o que essas situações apontam em você é que cada sentimento que elas manifestam é algo a mais que você precisa entender sobre quem Deus é. Porque toda ansiedade, medo, dúvida, insegurança que surge a partir das circunstâncias só estão aí porque existe algo sobre Deus que a gente não entendeu ou que a gente ainda não acredita. Dito isso, como que nós vamos fazer da nossa vida uma percepção autocentrada? Porque, verdade seja dita, a gente fala muito mal de idolatria quando é algo palpável, mas quando se surge um problema e nós fazemos ele ser sobre nós paramos de considerar que o ídolo do nosso coração pode ser uma adoração a nós mesmos. Então, a partir do momento em que você constrói a sua vida pensando que tudo, absolutamente tudo, será para a glória de Deus, a maneira com que você administra os seus pensamentos e os seus problemas muda. E a sua forma de enxergar todo o plano perfeito de Deus também muda. Porque é só quando você entende que um Deus santo fez questão de, em sua justiça e misericórdia, estabelecer uma escada de acesso perfeita para que você conseguisse, mesmo sujo aqui, chegar justo e limpo no topo. Esse Deus com certeza se preocupa com cada detalhe da sua vida. Então, cada detalhe da sua vida não deve ser sobre você, deve ser sobre Ele. Certo? Então, vou mandando aqui. Tô olhando o roteiro, gente, só um segundo pra eu ver se eu falei tudo, porque eu escrevo um roteiro só de acessório, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu saio falando, aí depois eu confiro se eu falei as coisas que eu planejei falar. Tá. Certo, verdade. Quando eu falo com vocês a respeito de questionamentos e tudo mais, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês analisem aí todos os momentos da vida de vocês em que vocês se deram ao direito de questionar. E, de novo, eu não tô falando contra o direito de questionar, você pode ter as dúvidas teológicas que você quiser. Mas questionar o caráter de Deus já é algo um pouco mais complicado. Porque é você se dar a um direito que você só não tem. Mas o simples ato de você poder prestar questionamentos, o simples ato de você poder orar, o simples ato de você poder levantar de manhã e, independentemente do que você possa ter feito, pensado, sonhado ou imaginado, você ainda está aqui. E você ainda tem uma chance. Você ainda pode orar. Você ainda pode buscar. Você ainda pode perguntar. Deveria te apontar para Cristo, não para você. Porque isso só acontece porque existe uma escada. Beleza? Existe uma escada de acesso, que é Jesus. Então, o que eu tô querendo trazer para vocês, que eu tô me esforçando muito, é como cada detalhe da sua vida, de quem você é, do que você sente, daquilo que você faz, deveria apontar para Cristo. E quando não aponta, deve ser corrigido.
E aqui, vocês podem achar o que for, beleza? Eu não tô ligando muito se vocês acham que é fanatismo ou algo do gênero. O que eu tô dizendo aqui, a verdadeira liberdade começa quando você começa a fazer com que a sua vida deixe de ser sobre você. Porque uma das maiores mentiras que a gente tá caindo é que a vida livre é aquela que é sobre nós. É aquela que nós fazemos aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz feliz. Quando, na verdade, você não é tão perfeitinho assim. E muito provavelmente, se você correr atrás do desejo do seu próprio coração o tempo inteiro, você vai acabar numa condenação muito maior. E por incrível que pareça, eu não tô falando de inferno. Eu tô falando sobre o lugar que você vai colocar a sua própria vida. Porque se você pensa que tem a capacidade de desejar aquilo que é bom para você mesmo, fora de Cristo, é muita presunção. E eu já te adianto que na queda, a percepção do que é bom ou ruim para você ou para qualquer um também foi deturpada. Então não pense você que uma vida voltada a você é uma liberdade, porque na verdade é uma prisão muito bem mascarada. E a pior prisão é aquela que a gente realmente pensa que tá livre, porque a gente nunca se vê na necessidade de sair dela, tudo bem? Então eu tô aqui pra te dizer que cada detalhe da sua vida, tá? O seu parâmetro deve ser quais partes da sua vida apontam para Cristo e quais não apontam. E aqueles que não apontam é bom que sejam corrigidos, porque tem alguma coisa de errado ali. E eu não estou falando sobre aspectos meramente religiosos. Eu estou falando sobre aspectos de santidade. Eu estou falando sobre aspectos daquilo que você sabe que é o correto. Eu estou falando sobre você analisar o teu trabalho, o teu relacionamento, a maneira com que você administra o teu dinheiro, a maneira com que você administra os teus pensamentos, o que você lê, o que você estuda, o que você consome, a maneira com que você cuida do seu corpo, a maneira com que você faz o quê? A maneira com que você serve, a maneira com que você fala com as pessoas, o que nesses âmbitos todos não aponta para Cristo, você corrige. Porque existe uma forma correta de tudo isso ser feito. Porque tudo aquilo na sua vida deve glorificar a Deus. E é aqui que a gente começa a perder uma percepção de é tudo sobre mim. Tá? Então, vamos organizar aqui o raciocínio. Nós estamos falando sobre a escada que Deus estabeleceu desde o mais baixo degrau, do mais baixo ser humano, até o mais alto e sublime trono. E Jesus, ele se colocou na posição do mais baixo ser humano justamente para que nós pudéssemos, através da vida dele, ter acesso ao mais alto e sublime trono, de modo que lá no começo da escada a gente está sujo, e lá no topo nós somos justificados, nós somos feitos justos para estarmos diante de Deus. E percebendo isso, nós percebemos um Deus que se importou conosco ao ponto de estabelecer uma escada. Porque nenhum de nós aqui estamos muito distantes da situação de Jacó, tá? Então o primeiro encontro de Jacó com Deus foi através dessa escada, e ele não estava lá numa condição de coração muito boa. E eu acho que é muita presunção a gente estabelecer que nós estávamos santos o suficiente quando Deus nos encontrou. Certo? Certo. Ninguém vai me dizer que isso tá errado, não. Nem vem. E aí o que eu quero que a gente consiga dimensionar agora é o custo dessa escada. Tá bom? Então eu quero que a gente observe bem o custo do sacrifício de Jesus. Basicamente. Certo? E para isso nós vamos analisar 2 capítulos muito legais de Isaías. Isaías 52 e 53. Nós vamos ver versículos específicos, tá? Não vou ler tudo, não. Acho que eu falei muito rápido. Desculpa. Vamos mais devagar. Para a gente conseguir olhar de uma forma um pouco mais crua para a cruz, para a gente conseguir entender melhor o custo dessa escada, o custo do sacrifício, o custo para que o véu se rasgasse, eu quero que a gente analise 2 capítulos da Bíblia, Isaías 52 e 53, onde nós falamos majoritariamente sobre Jesus. Na verdade, a gente fala só de Jesus nesses capítulos. E nós vamos ver alguns versículos específicos, tá? Mas eu super recomendo ler tudo. Primeiro, eu não quero partir do pressuposto de que todo mundo aqui entende o Evangelho. Então, vamos fazer uma coisa bem rapidinha aqui. Basicamente, para que nós, humanos, decaídos, pecadores, pudéssemos voltar, nos reconciliar com Deus, Jesus, o Filho único de Deus, ele vem à Terra, então é o Deus encarnado. E, em suma, ele toma os nossos pecados para ele.
ele se veste com os nossos pecados para que nós pudéssemos nos vestir com a sua justiça. Então, Jesus cumpre com toda a lei moral, com toda a lei que Deus estabeleceu para o seu povo, e que desde lá do Êxodo, do Levítico, nós já entendemos que nenhum ser humano consegue cumprir de forma perfeita por todos os dias de sua vida, mas Jesus fez isso. E então ele se torna um sacrifício perfeito. Por quê? Porque todo pecado cometido contra Deus gera uma morte. Então, lá atrás, quando você descumpria com algum atributo ali da lei, com alguma lei, você sacrificava um animal. O livro inteiro de Levítico, na verdade, aponta para Jesus, tá? Então, você que tem preguiça de ler Levítico, eu te entendo, mas é um livro muito bonito quando você entende nesse aspecto, porque mostra os rituais que eram feitos com animais, então eram rituais que não tinham uma validade eterna, eram um símbolo de algo morrendo no seu lugar, certo? Então eu pequei contra Deus, e para que não seja a minha vida por esse pecado, como salário desse pecado, a vida de um animal será entregue no meu lugar. Então tinha lá todo um ritual que era feito, qual tipo de animal, como ele deveria estar, para que esse sacrifício fosse aceito por Deus no lugar da sua vida, na minha vida, no caso. Então Jesus, ele é o sacrifício perfeito, porque é o Deus encarnado que se esvazia de sua glória para que ele cumpra com toda a lei durante a sua vida e então tome sobre ele todos os pecados da humanidade, aqueles que foram cometidos, aqueles que estavam sendo cometidos e aqueles que viriam a ser cometidos. E eu não sei você, mas eu acredito que só os meus já teria ira suficiente e morte suficiente, sangue suficiente aí para contar a história. Então imagina todos os da humanidade. Então a ira de Deus recai sobre Jesus, recai sobre a vida de Cristo, para não recair sobre a minha e sobre a sua vida. E como isso acontece? Com a morte de cruz. Então, quando a gente fala que Jesus se tornou maldito, é porque a morte, a crucificação, era a morte mais intensa, era o pior tipo de morte para os piores tipos de crime, para o pior tipo de crime. Então, Jesus ele é crucificado em meio a 2 bandidos, em meio a 2 ladrões. E ele é humilhado, ele é tudo, né? Ele é humilhado, ele é rejeitado, ele é negado, então ele é crucificado. E toda a ira de Deus recai sobre ele. Ele é realmente abandonado por Deus ali em um momento. E esse é o começo do significado da Páscoa, tudo bem? E depois de 3 dias vem a ressurreição de Cristo. E essa ressurreição é uma representação de vitória sobre a morte, sobre as potestades malignas, sobre os demônios, sobre o meu e o seu pecado, sobre a maldade do coração humano e o senhorio de Cristo sobre a vida daquele sobre a vida de todo aquele que nele crê. Certo? E aí o que eu quero que vocês meditem agora junto comigo é o custo da crucificação. É quão feia a crucificação foi. Porque eu imagino que essa história a gente ouve tantas vezes que passa batido. Então, o que eu quero que a gente entenda agora é quão feia foi a crucificação. Tudo bem? Eu quero que a gente entenda de uma forma um pouco mais crua quão pesado foi o sacrifício de Jesus. Porque eu acredito que a gente ouve essa história muitas e muitas e muitas vezes até ela se tornar algo muito distante. Certo? Se torna muito comum. E a gente vai ter essa percepção através de versículos da própria Bíblia. Então, lá em Isaías 52, nos versículos 13 e 14, nós temos a seguinte colocação. Isso aqui particularmente foi algo que eu nunca tinha prestado tanta atenção e que me impactou muito. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Então, quando Jesus começou a ser humilhado, a ser castigado, a ser agredido, crucificado, aqueles que estavam presenciando isso, quando olhavam para ele, não conseguiam reconhecer figura humana, de tão desfigurado que ele ficou. E agora eu quero que vocês juntem tudo. Então imagina aqui, um Deus santo, tá? Um rei santo, glorioso, se esvaziando dessa glória
e se fazendo maldição para poder morrer no meu e no seu lugar. Nesse nível. Esse aqui é o custo do teu pecado, beleza? Que eu acho que a gente perde um pouco a dimensão. Não é que, você pecou e agora Deus está triste. O custo do seu pecado é esse aqui. Então vamos lá, como Jesus estava? Estava tão desfigurado que mal parecia um ser humano. Era impossível reconhecê-lo como homem. E aqui ele nem morto estava indo. Então, ainda viriam umas 3 horas de crucificação. Para que então pudesse dizer que a ira de Deus recaiu completamente sobre a vida dele. Esse aqui é o custo. E era para ser você ali. Então a gente já começa a entender melhor o custo para essa escada ter sido estabelecido na nossa vida. E aí a gente vai lá para Isaías 53, versículos 5 e 10. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. Que paz? Paz com Deus. E se você tem paz com Deus, você tem paz com o resto, tá? E lá no versículo 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, aqui você entende que foi Deus que se agradou em entregar o seu Filho único para morrer no lugar da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Versículo que está na bio de muita gente, mas que muita gente não sabe o que significa. Sejamos sinceros. Então vamos lá. Eu acho muito legal que eu fiz um roteiro super grande, achando que ia ser dinâmico na hora de eu ler, mas não tá sendo nem um pouco. Mas eu acho que tudo que eu escrevi aqui hoje já falei. Já falei. Mas tem um ponto aqui que gostaria de ter percebido isso antes, tudo bem? Então, isso que eu falei pra vocês, de ter me impactado, essa visão de Isaías 52, então, de um Jesus que ficou tão desfigurado que quando você olhava pra ele e não reconhecia a figura humana, foi algo que eu assisti numa pregação. E nessa mesma pregação, o pastor, ele fez uma comparação, certo? Ele pegou todos os milagres que Deus realizou no Antigo Testamento. Então, um principal que ele pegou, se eu não me engano, é um que está em Crônicas. Eu não vou lembrar o capítulo agora, que é quando Deus parte uma montanha ao meio, simplesmente passando, beleza? Então, com um sopro ali, ele passou e a montanha partiu. Então, a gente tem milagres como o Mar Vermelho se abrindo, e o Jordão também. Nós temos milagres como Deus destruindo impérios inteiros que eram inimigos do seu povo, certo? Nós temos o maná. Nós temos o povo no deserto que, enquanto estavam ali, nada neles se desgastou, certo? E tudo isso para Deus foi muito mais... Eu não vou dizer que foi mais fácil, mas foi menos sangrento. Não foi sangrento, na verdade. Foi muito mais simples. Ok, achamos a palavra. Foi muito mais simples do que salvar a minha e a sua vida. Tudo bem? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque eu quero que vocês tenham uma proporção. Eu quero que vocês olhem para essa escada e entendam o peso que ela tem. Entendam quão difícil foi estabelecê-la. E esse plano foi instituído lá atrás. Então, lá em Gênesis 3, quando você lê, quando quando Deus encontra Adão e Eva, eles confessam o pecado, Deus diz ali que daquela mulher viria uma semente que esmagaria, a semente que esmagaria a cabeça da serpente, e ali está falando sobre Jesus, está falando que a sua descendência pisará a cabeça da serpente, está falando de Cristo. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu um plano para que a gente não ficasse separado dele para sempre. E aí você entende por que não pode ser sobre você? Porque quando a gente olha pra gente, não existe em nós qualquer poder para fazer qualquer uma dessas coisas. Você jamais conseguiria reconciliar a sua vida com Deus por você mesmo. Então não pense que qualquer outra coisa você é capaz de fazer por você mesmo. Porque nós, sem Deus, não somos nada, certo? Nós somos criados por Ele, para Ele. Então, distantes dele, você sequer tem vida. Então, é olhando para esse contexto aqui, é olhando para esse Jesus que perdeu a forma humana, de tão humilhado, agredido, ferido que ele foi. E então, crucificado por 3 horas, para que então a sua vida fosse salva. E ainda assim, ele venceu a morte, ele venceu
todas as potestades, como eu já disse, venceu a maldade do meu e do seu coração, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a essa escada. Então vamos entender direitinho o peso dessa escada. Vamos parar de passar batido por nós termos paz com Deus. Vamos parar de passar batido por nós estarmos reconciliados. Vamos começar a pensar que toda vez que a gente vai orar e a gente chama Deus de Pai, todas as vezes que a gente vai orar e a gente fala em nome de Jesus, todas as vezes que você sequer ora, talvez você nem chame Deus de Pai e erradamente não ora em nome de Jesus. Se você pode se colocar nessa condição de falar com Deus, é porque uma escada foi estabelecido. O custo dessa escada foi muito caro. O custo da reconciliação nossa com Deus foi muito caro. E foi esse aqui que a gente acabou de ver. Certo? Então, a partir disso, eu quero que a gente comece a entender qual é a nossa postura diante disso. E aqui eu acredito que vai ser uma parte bem... Bom, pra mim é bem emocionante, eu espero que seja pra vocês também. Eu acredito que, diante disso, quando a gente começa a compreender o peso disso, tá? Quando a gente olha pra essa escada e entende o que foi necessário para que ela se estabelecesse na minha e na sua vida, a nossa resposta direta deve ser uma obediência convicta. E aí, cara... Quando eu digo obediência convicta, isso aqui dá muitos episódios, na verdade, mas eu vou dar uma pincelada. A gente vive um tempo de um cristianismo muito comercial e muito morno. Então, para as pessoas, é pacífico você ser cristão porque você tem paz com Deus. Mas eu quero que vocês entendam que sim, nós temos paz com Deus, sim, nós somos chamados a ter paz, a ter vida em abundância, mas nunca nos foi prometido uma vida mansa. Tá? Então, quando eu falo para vocês obediência convicta, eu tô querendo dizer uma vida em que você está disposto a perder tudo, uma vida em que você não vai calcular o custo. Na verdade, você vai calcular o custo, mas ao calcular o custo, você não vai achar caro demais. Sabe? Tudo aquilo que você perder por seguir a Cristo, tudo aquilo que você deixar para seguir a Cristo, tudo aquilo que ficar para trás, não chega nem perto do preço que foi para que você pudesse fazer essa escolha. Certo? Então a nossa postura diante disso é uma obediência convicta. É uma escolha muito racional, na verdade. É a escolha de você acordar, é a escolha de você terminar de ouvir isso aqui e rever a sua vida enquanto cristão. Dado o custo que foi para que você tivesse paz com Deus. Que tipo de vida você está vivendo? Você está vivendo uma vida em que cada detalhe aponta para Ele? Ou você ainda se dá o direito de viver uma vida autocentrada, em que os seus problemas, as suas questões, as suas dúvidas são maiores do que Deus, ao ponto de você questionar o caráter dele a partir dessas coisas e não contar para essas coisas sobre o caráter do seu Deus. Certo? Então, eu quero que vocês deem uma olhada, ou então se você está só ouvindo, eu vou ler também. Inclusive, eu sei que muita gente escuta o podcast fazendo algumas coisas, mas eu sempre acho muito legal vocês darem uma repassada nos versículos e tudo mais, para ter um entendimento mais fechado da coisa, até porque eu não tô imune a falar algo fora de contexto. É claro que eu tomo muito cuidado para que isso não aconteça, mas acho importante que vocês deem essa conferida. Mas lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vamos ler: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aqui, galera, aqui eu vou falar sobre vocês. Eu vou falar sobre vocês a partir de Deus, a partir de Jesus, tá? Porque, vamos lá, existe uma visão, um cristianismo muito frufru, onde nós servimos a Deus por causa daquilo que Ele faz. E eu sei que é uma frase muito clichê falar, nós não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos por quem Ele é. E aí na nossa vida a gente começa a ficar desesperado quando parece que Ele não tá fazendo nada, né? Tanto é que lá atrás, lá em Êxodo, quando Moisés subiu um monte para receber as leis, o povo falou, tá demorando muito, vamos fazer um bezerro. Construíram um Deus.
E nós fazemos isso o tempo todo, certo? Então, sob a ideia de que Deus está demorando, nós construímos os nossos próprios ídolos. Nós damos o nosso jeitinho, nós acreditamos que nós conseguimos dar um jeitinho. E aqui eu quero que a gente comece a olhar sobre a seguinte perspectiva. Dado o que está vindo pela frente, então eu estou falando da Páscoa, mas dado tudo que a gente viu até agora. A cada problema, a cada tempestade, a cada tempo de espera, a cada dúvida, nós vamos olhar para Cristo e vamos permanecer de pé, permanecer convictos, permanecer carregando a bandeira do reino, não porque a gente acredita que tudo vai dar certo a qualquer momento, mas porque ele é digno. Júlia, mas porque ele é digno. Ponto. Ele é o criador da sua vida. E é através de Cristo que tudo existe e tudo subsiste. É por ele e através dele. Então, na sua vida, a cada situação, você permanece porque ele é digno. E todas as vezes que a sua mente criar uma ideia falsa a respeito desse Deus, todas as vezes que vierem os pensamentos que vão vir, beleza? De que Deus te abandonou, de que você foi uma obra largada pela metade, de que você não foi bom o suficiente. De que eu quero que você entenda que você nunca será. E pra gente conseguir rebater esses pensamentos, cada falsa ideia de que Deus não se importa com a sua vida, com as suas questões, ao ponto de você, inclusive, construir suas próprias soluções, eu quero que você lembre da escada. Eu quero que você lembre do custo para essa escada ser estabelecida. E agora eu também quero te ensinar uma coisa que mudou completamente a minha vida espiritual. E eu não tô falando isso aqui pela... fica até o final do vídeo. Não, é porque realmente mudou. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, tem um versículo, cara, que eu espero que vocês, na vida de vocês, não deixem passar batido. Que é: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu quero que você entenda que desde a criação do mundo, lá atrás, lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo, tá? Que começa dizendo: Deus criou os céus e a terra, desde aquele momento ali, até as profecias do Apocalipse, nada está incompleto. Deus não deixou nada por fazer, a não ser as coisas que ainda serão feitas. Isso não está por fazer, está acontecendo. Está sendo consumado. Tudo está fluindo para que aquilo lá, aquilo que está escrito, aquilo que já foi profetizado, aquilo que já foi estabelecido aconteça. O que te faz pensar que você será a primeira obra que Deus vai abandonar pela metade é o teu próprio orgulho. E eu falo isso para ser um alívio. Eu falo isso porque eu sei o que é a sensação de a minha realidade estar desse jeito, porque eu fui quebrado o suficiente ao ponto de já não ter mais como sair daqui e Deus me deixou à deriva. Porque eu não mereço que ele dê um jeito, porque eu não mereço que ele se lembre de mim, porque eu não mereço. Merecimento por merecimento, cara, você nunca teve. Não à toa Deus estabeleceu uma escada. Entendeu? E aí, todas as vezes que vier esse orgulho de que você é a primeira criação que Deus decidiu deixar incompleta, eu quero que primeiro você pense que isso é um deboche direto para a cruz. Porque se a proposta fosse te deixar pela metade, não tinha por que Jesus ter ido até o final. Já está consumado, certo? Então, quando a gente analisa a nossa vida sob a perspectiva de condenação, que é essa visão de que Deus me largou pela metade, daqui eu tô à deriva, daqui eu vou indo, tô sozinho, é você dar o peso errado para a lei. Porque quando a gente olha por essa percepção de eu estou errando demais, logo Deus não... É uma visão de que a lei ainda tem poder para te condenar. Quando, na verdade, a lei ainda é um parâmetro do que é a perfeição, um parâmetro daquilo que nós deveríamos conseguir ser. Mas ela não tem mais poder de te condenar e nós nunca deveríamos ter olhado para ela como algo que pode nos salvar. Então, eu quero que vocês olhem para isso aqui, eu quero que vocês entendam que a resposta, muitas vezes, da vida de vocês é lembrar do Deus de Betel. Do Deus que, quando Jacó não tinha qualquer
condição. Quando nada na vida dele apontava para esse Deus, fez ele sonhar com uma escada. E uma escada que depois, quando vocês continuam lendo, faz Jacó dizer: Deus está aqui. Ele está aqui. E não à toa, Deus se apresenta para ele várias outras vezes como: eu sou o Deus de Betel, o Deus que te encontrou lá em Betel. Porque esse lugar em que Jacó encontrou com Deus, mais tarde vem a ser chamado de Betel, pelo próprio Jacó. E é só quando você estabelece na sua mente que o Deus de Jacó é o seu Deus, que você começa a entender. Quando Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, eu espero muito, 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 muito. Esse vídeo está chegando no final. Que até aqui você já tenha entendido que ao olhar para a cruz, você vê o amor de Cristo. Você vê o amor de Cristo no rosto desfigurado. E você também vê a esperança que é a ressurreição. Eu quero tanto, 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 tanto que vocês pensem nisso ao ponto de se entristecerem, sim, diante da imagem do Cristo desfigurado, porque era para ser você ali. E assim como os judeus olhavam para aqueles animais sendo torturados, sendo destruídos ali, mortos da forma mais sangrenta possível e vendo o sangue sendo aspergido por todo o tabernáculo. E sabendo, cara, era para ser eu ali. E existe uma tristeza, existe um luto nisso. Eu quero que vocês olhem para o terceiro dia, para o dia da ressurreição, e sintam a alegria de que o rei de vocês, aquele que se colocou na condição mais miserável para salvar sua vida, ele está bem. Ele está muito bem. E essa é a nossa esperança. Diante de qualquer problema, diante de qualquer tribulação, diante de qualquer dúvida, essa é a nossa esperança, de que Cristo vive e reina. Ele reina sobre a minha e a sua vida. Então nada, nada pode nos separar desse amor. E quando você começa a pensar que algo pode, eu quero que vocês lembrem da minha voz falando: isso é orgulho e é deboche. É orgulho próprio e deboche contra a cruz, contra a escada, que deu tanto trabalho para ser estabelecida. E então vocês possam meditar nesses versículos. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Jesus não é somente o autor da sua fé, ele também é o consumador. Ele não somente é o alfa, ele também é o ômega. Ele não somente é o início, ele é o fim. Ele não somente é a parte mais baixa da escada, ele tá no topo. E ele é a escada inteira, beleza? E o que vai te fazer passar de degrau por degrau, de santidade em santidade, de glória em glória, é contemplar o mais alto e sublime trono e ir caminhando naquela direção todos os dias da sua vida. E é por isso que cada aspecto da sua vida deve apontar para lá. A essa altura, todas as ideias que estavam parecendo soltas durante o vídeo se fecharam, entende? Então, lembrem da escada e do Deus de Betel. A cada problema, a cada circunstância, eu quero que vocês aproveitem. Esse episódio vai sair como um episódio de Páscoa, mas eu realmente quero que vocês voltem aqui todas as vezes que as circunstâncias parecerem pavorosas demais. Porque eu quero que vocês se lembrem da escada. Eu quero, sei lá, cara, coloca uma escada na tua frente. Desenha uma escada e cola na tua parede. Mas deu muito trabalho para você ter esse acesso, para você fazer da sua vida algo sobre você, sobre o quão quebrado você é, quão bom você é, quão suficiente você é, quão merecedor você é, ou quão insuficiente você é, ou quão esquecido você é, ou quão abandonado você é. Para. Nós temos ordens claras de olhar para a cruz e apontar toda a nossa vida nessa direção por algum motivo. É porque o preço foi muito alto. E foi por amor. Tudo bem? Tanto é que nada, vamos ler a lista de novo aqui. Eu gosto muito dessa lista, tá? Vamos lá. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí eu quero lembrar com vocês de mais um versículo que eu acho não tá em Coríntios, né? Vamos lá.
Deixa só eu achar ele aqui para poder passar bonitinho para vocês. Segundo Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tudo na sua vida é pelo aperfeiçoamento da sua vida, da sua mente, do seu coração, na mente, no coração e na vida de Cristo. É sermos cada vez menos nós e mais Ele. Tudo bem? Então, cada preocupação que você está carregando aqui hoje, beleza? Você que veio aqui assistir esse vídeo, tudo bem? Você. Cada preocupação que tá atiçando sua cabeça, cada ansiedade. E eu devo dizer, eu comecei a gravar esse vídeo aqui super ansiosa por coisas totalmente externas à gravação em si. Tudo na sua vida agora. Tudo que tá acontecendo. Você que tem a sua vida submissa e colocada diante da cruz. Você vai pegar cada um desses problemas e vai transformar não. Você vai colocar ele diante de Deus e assistir Deus transformá-los em chances de você conhecê-lo mais um pouco. O Mar Vermelho e os perseguidores vindo atrás, os egípcios vindo atrás, na vida de um cristão, é única e exclusivamente a chance de Deus mostrar como ele cria um caminho. Entendeu? O Deus de Betel. Cara, vem cá, vou até chegar mais pertinho. Se Deus criou um caminho para que você tivesse acesso ao céu, para que você pudesse ser salvo, para que você não mais vivesse em guerra contra Deus e para que você não mais fosse alvo da ira de Deus, arrumar um caminho para o problema que tu tem hoje é o de menos. Então, o que você vai fazer é tirar teus olhos do problema e começar a olhar para Jesus, certo? É tirar teus olhos do problema e começar a olhar para a escada, começar a olhar para o Deus de Betel. Beleza? Ah, viu? Foi muito legal o episódio de hoje. Demorei 2 meses, mas olha só. E quero dizer, na boa, não tenho qualquer intenção de vir aqui e falar como quem não sofre dessas coisas. Na verdade, eu tô vindo aqui falar como alguém que precisou aprender todas essas coisas e está aprendendo. E eu quero compartilhar porque eu sei o quanto entender tudo isso foi um alívio muito grande. Porque quando a sua vida é autocentrada, uma das piores coisas que acontece é você viver em ciclos de ansiedade por acreditar que tudo depende de você e que tudo ou é uma punição ou uma recompensa. E não é assim. Não é assim porque o Deus de Betel, ele estabeleceu uma escada, ele estabeleceu uma comunicação e um caminho. Mesmo Jacó sendo quem ele era. E Jesus veio salvar os pecadores, mesmo os pecadores sendo quem eles eram. Ele veio salvar a gente, mesmo a gente sendo quem a gente é. E eu espero que esse vídeo traga o mesmo alívio, as mesmas correções e uma percepção muito melhor para viver esse final de semana da Páscoa com o coração no lugar certo. E é claro que isso não é algo que vocês vão se lembrar só na Páscoa, tá? Esteja dito. Então, nós vamos ficar por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que eu não vou dizer quando é, porque eu já aprendi minha lição. Então, um beijo e até a próxima.